É um grande privilégio para mim estar aqui com vocês. Não apenas porque há muitos missionários na congregação, mas porque também esta é uma missão da Igreja do Espírito. Mas mesmo esse privilégio empalidece, enfraquece em comparação com o privilégio, com o meu privilégio. Basta falar o nome de Jesus. Se você estiver aqui hoje e não necessariamente se identificar com o cristianismo ou evangelicalismo, uma coisa que eu quero que você entenda, e é muito importante, você viu uma grande quantidade de talento, de beleza, de músicos e cantores disciplinados, mas a real razão para o som de hoje, a razão das cordas, a razão das vozes, não tem nada a ver com a promoção de uma igreja. Para a maioria de nós, seria horrível pensar que tudo isso aqui é por uma única razão, e essa razão, uma única pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as coisas por Ele. Os missionários que estão reunidos aqui hoje, eles saíram para Ele. As pessoas que enviaram sacrificialmente aqueles missionários, eles fizeram isso por Ele, para Cristo. As escolas que estão representadas aqui, eles são ótimos e o único objetivo é honrar a Cristo ensinando a Cristo. E é isso que eu quero que você entenda, que você veja. Mais do que qualquer outra coisa humana aqui, de fato, o maior entre nós, seu pensamento mais perfeito, sua ação mais perfeita, sua palavra mais perfeita, não vai salvá-lo. Nossa salvação é encontrada neste Jesus Cristo que derramou seu sangue por nossas almas. E como pregador de um país, disse há muitos anos atrás, espero passar para a eternidade nesta verdade. Enquanto falamos a respeito disso, os missionários sabem que eles saem por causa do amor que eles têm por Cristo, que o salvou, que tem o salvado. Bem, normalmente eu prego sobre missões quando eu estou ensinando sobre missões ou dando alguma correção em relação às missões modernas, mas isso aqui não é necessário. Aqui eu estou entre amigos. Vocês sabem que a Grande Comissão trata de uma igreja bíblica que treina anciãos qualificados e envia eles para plantar outra igreja bíblica, para treinar homens qualificados e anciãos para iniciar o ciclo novamente. Vocês sabem também que a Grande Comissão não avança por estratégias técnicas ou sensíveis à cultura, mas avança por meio da proclamação da palavra de Deus, através da oração intercessora, e através de uma vida piedosa, semelhante a Cristo. E por isso não estarei aqui hoje para ensinar sobre missões. Estou aqui hoje para incentivar missionários e incentivar os crentes, porque você precisa entender isso de várias maneiras. Os missionários são especiais em muitos aspectos, mas em outros não são. São apenas como você, com um chamado diferente e com todas as fraquezas, dúvidas que você experimenta em sua própria vida aqui na Califórnia. Eu posso te garantir que eles experimentam o mesmo, onde quer que estejam, e por isso eu quero trazer uma palavra de encorajamento de Mateus capítulo 28. Agora, eu quero começar para você reconhecer que nessa passagem nós vemos que realmente há dois grupos saindo dos blocos, fazendo dois grupos de corredores. Um está carregando uma mensagem da verdade e o outro está carregando uma mensagem de erros. Nós vemos algo como uma grande fonte se abrindo, estourando nos dois sentidos. Fontes rebentando com dois rios completamente diferentes. Um trazendo vida e o outro trazendo morte, muita morte. Temos as verdadeiras e fiéis notícias da ressurreição de Jesus Cristo sendo proclamada por duas mulheres. E temos a negação de que a ressurreição seja reivindicada por alguns soldados do Império Romano. Uma negação da verdade. Agora,
eu quero olhar para algumas coisas que são muito, muito importantes. Esta é uma corrida que começou há mais de 2000 anos atrás e continuará como missionário. Você simplesmente não está lá fora tentando pregar o evangelho. Você precisa perceber que existem outras pessoas que estão por aí tentando negar o próprio evangelho que você prega. E a razão pela qual eu digo isso, e eu vou expandir sobre isso para que você saiba. Missionário, por favor, entenda que nós não temos nada em nós mesmos além de impotência, não temos nada em nossas estratégias, mas temos inutilidade. Se quisermos avançar o reino contra tais probabilidades impossíveis, faremos isso nos submetendo às armas de guerra que nos foi dado. E essa é a proclamação da palavra de Deus. Oração intercessora. Oração intercessória. E uma vida piedosa. Uma vida piedosa, procurando estar em conformidade com a imagem de Cristo. Agora, eu quero que nós olhemos primeiro todos esses portadores da verdade, porque vamos encontrar muitas coisas em comum com eles. Não é incrível que este seja o foco dos humanos na história? De fato, se você acredita ou não na ressurreição, isso determina tudo sobre você. Eu quero dizer que todas as visões do mundo são moldadas nessa. Você acredita na ressurreição e no que ela valida, ou você não acredita. A ressurreição é esta. Esta é uma grande mensagem. Esta é uma mensagem muito maior que qualquer coisa que os profetas do Antigo Testamento tivessem recebido. A quem é dado? As mulheres. Eu não estou dizendo isso para tentar dizer que de qualquer forma as mulheres são inferiores ou qualquer outra coisa. Mas você precisa entender o cenário cultural que a maioria dos estudiosos acredita que não era permitido às mulheres, naquele momento, testemunharem um tribunal. Alguns estudiosos dizem que elas foram, mas que os seus testemunhos seriam encarados como algo pouco credível. Certamente não iria resistir, por exemplo, ao testemunho daqueles oficiais militares romanos, aqueles guardas. Então você tem que perceber algo que não são apenas duas mulheres. Uma dessas mulheres tinha 7 demônios que foram expulsos dela. Agora você precisa se perguntar por quê? Bem, eu também posso fazer essa pergunta, missionário, por que Deus te chamou? E certamente posso fazer a minha pergunta, por que Deus me chamou? Você entende? Deus sempre trabalha na história humana, em toda a história humana, de maneira a demonstrar. Quando há uma vitória e quando Deus está envolvido, sempre há uma vitória. Quando há uma vitória, a vitória só pode ser atribuída a Ele. Ele usa a fraqueza do mundo para derrubar, a fraqueza do mundo para derrubar a sua força. Ele usa o que o mundo considera tolo e impotente para confundir o sábio. E assim, quando você olha para si mesmo, quando você olha para si mesmo, você olha no espelho e você se vê tão débil, quanto impotência, você se sente quebrado, como um mestre que não é nada. Você se pergunta por que Deus me chamaria, por que seria investido tanto recurso em mim para me colocar em campo, quando tantas vezes eu dou 2 passos adiante, 2 para trás. Você precisa perceber que isso é exatamente Deus, o modo operante de Deus. É assim que Ele trabalha. Ele usa a fraqueza. Eu sempre me considero o tipo da mão proverbial por trás de Deus. Deus diz basicamente isso: não só vou vencer essa batalha, quanto vou usar Paul Washer para fazê-lo torná-la muito mais difícil. E eu te conheço, missionário. Eu sei que você entende. Agora eu não estou aplaudindo a fraqueza hoje aqui, exceto nisso. A fraqueza é o caminho para a força. Veja, não importa o quão forte um homem ou uma mulher é, você não pode vencer isso. Você não pode travar essa batalha. Deus trabalha nas suas fraquezas para você não sair por aí fraco, cheio de desculpas, mas Ele trabalha com a sua fraqueza na sua vida para criar dependência dEle. E quando isso é alcançado, há força e há frutos. Deus está sempre trabalhando a fraqueza em nossas vidas para nos trazer e nos tornar dependentes, para trazer força.
Uma das minhas passagens favoritas na Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sim, um homem e uma mulher podem ser verdadeiramente usados por Deus quando eles não veem nada em si mesmos e veem tudo nas promessas de fidelidade de Deus. Agora nós vamos olhar para essas mulheres por um momento. O que nós enxergamos nelas? Antes de tudo, vemos a palavra devoção também, que pode ser traduzida por separação, consagração. Você sabe que elas estavam entre os poucos que seguiram a Cristo até o Calvário. Elas estavam a uma distância que elas não fugiram. E qual foi a razão pela qual elas o amavam? Estavam ligadas a Ele. Eu orei por uma menina esta manhã e eu fiz uma das minhas orações muito, muito especiais para crianças. Senhor, eu peço que essa criança possa ter uma devoção em comum ao seu filho. Essa é a cura para todas as doenças, meus irmãos e irmãs em Cristo. Essa é a cura. Eu lembro-me de uma passagem em Cânticos de Salomão 8:6, diz que o amor é forte como a morte. A humanidade não conhece inimigo maior do que a morte. No entanto, o amor é tão forte e eu posso lhe dizer que se você e eu cultivarmos esse tipo de amor por Cristo em nossa vida, e eu vou lhe dizer como fazer isso, vamos cultivar esse tipo de amor por Cristo, isso nos fará fortes. Eu não vou mencionar o nome dele, mas eu tenho um amigo, lembro-me da primeira vez que ele entrou, foi na selva comigo, ele estava com medo de tudo. Ele estava com medo das piranhas, das sucuris, dos jacarés, dos insetos que caminhavam pelo seu corpo e causavam grandes danos. É claro que talvez ele fosse sábio por ter medo de todas essas coisas, mas ele estava aterrorizado. Quero dizer, eu poderia dizer que ele estava aterrorizado com a sua própria sombra, mas eu o admirava muito por causa do seu terror. Não era bravura, não era isso, esse tipo de coisa que levou a ficar ao meu lado. O que levou foi o seu amor por Cristo. E se ele tivesse que ir tremendo e chorando, ele iria não porque ele era algum tipo de John Wayne. Simplesmente ele iria porque ele amava a Cristo. Então eu quero que todos vocês olhem para todas essas religiões, mas você olha para a fé, agora eu quero que você entenda o que está acontecendo. Aqui eles receberam a palavra de Deus mediada aqui através de um anjo do Senhor. E eles acreditavam. Agora, o que eu quero dizer com esse aviso de que eles tinham alegria na mensagem, eles correram por causa da mensagem muito antes de verem Jesus. Havia fé na revelação de Deus que lhes fora dada. Você entende? Então, o que aconteceu? Também encontramos aqui registrado que eles não apenas acreditaram na mensagem, mas o que isso produziu neles? Uma grande alegria. Muitas vezes, quando isso é ensinado de forma romântica e potente. Aquele que eles amavam havia sido criado. Isso é verdade, o que eles amavam tinha sido criado, e essa foi a razão da alegria deles. Mas, meus amigos, há coisas muito maiores do que algum sentimento pessoal de emoção. Isso é cósmico. O mundo inteiro muda agora, o universo muda e o céu muda agora. Tudo agora muda. Ele cresceu, aumentou. Então não basta fazer esse romantismo pessoal. Não, isso é cósmico. Tudo muda. Como eu gosto de dizer que a tampa da tumba foi arrancada e a sepultura estava cheia de luz. Tudo muda. E eles perceberam que por fé, e eles tiveram alegria, e em seguida o que aconteceu? Eles correram, eles foram lá, e eles fizeram e foram correndo para que a palavra de Neemias viesse a ser vista como verdadeira. A alegria do seu Senhor era a sua força. Eles correram. Agora eu quero fazer algo, agora eu quero olhar para isso, porque eu quero que você saiba que eu ensinei isso muito antes de ver nesta passagem e é como se fosse fundamental na minha vida. E eu sei que você será capaz de se identificar comigo por isso, porque eu sou o homem mais fraco, eu sei, eu sou o homem mais ansioso, eu sei, eu sou mais propenso ao medo do que a maioria dos homens. Sim, e é o que eu acho aqui que
o que quer que eu possa fazer, eu posso fazer por isso. Eu quero que você veja agora, ouça, com muito cuidado. Existe uma relação entre revelação, alegria, fé e revelação de obediência. Revelação, em nosso caso, o que estamos falando a respeito das Escrituras. Ok? Deixe-me lembrá-lo disso. Eu estou falando de um canon. Ok? As Escrituras, a infalível, a errante palavra de Deus, a revelação de Deus, quando é aprendida pela fé, por uma alegria regeneradora produzida. Essa alegria é energizada, é capaz agora de nos capacitar. Agora deixe-me dar um exemplo. A revelação de Deus, e na razão pela qual a maioria das pessoas realmente lutam em suas vidas devocionais, se você realmente quer saber, escreva isso, porque eu tenho a resposta, que é isto. É a falta de um verdadeiro conhecimento bíblico dos atributos, obras e promessas de Deus. Quanto mais você enxerga dele, da sua justiça, sua santidade, sua graça, sua misericórdia, sua beleza, suas excelências, e eu estou sendo muito hebraico aqui, eu estou usando o plural para falar sobre grandes excelências. Quando você compreende tudo o que ele tem prometido fazer para você, tudo o que ele fez em Cristo, tudo o que ele está fazendo agora, tudo o que ele fará, ouvido nenhum ouviu, nem olho viu, porque ele preparou para o seu povo. Quando você realmente entende que é pelas Escrituras, você diz, eu sei, você não sabe. Você entende alguma coisa, mas isso é tão grande que mesmo depois de 1 milhão de anos ou uma eternidade, você ainda não vai entender tudo o que é bom. Esta é a revelação. Está em um curso gigantesco. Tudo que Deus é, a sua beleza é tão grande. Se você aparecer aqui neste momento apenas uma fração, se ele aparecer que é uma fração da sua glória apenas nesse momento, além de ser mudado e ter um corpo glorificado, isso mataria todos nós, ou isso quebraria nossas mentes a ponto de sermos imbecis semanalmente pelo resto de nossas vidas. Você já viu um pôr do sol e diz, o que me tirou o fôlego? Um pôr do sol tira o fôlego. E se Deus aparecesse? Você pode imaginar o que uma visão bíblica de Deus fará com você, e depois tudo o que ele é. Há tanta esperança por você, santo, muito maior. Deus vai revelar por toda a eternidade para alimentar principados, acros e domínios através de sua graça, que eles banjem em você. E possivelmente em medidas cada vez maiores ao longo da eternidade. É isso que está esperando por você. Quando você aprende essa pessoa maravilhosa, especialmente em Cristo no Calvário, você aprende tudo o que ele disse sobre si mesmo, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. Isso deve produzir alegria. Produzirá alegria em uma masmorra, produzirá alegria no hospital, produzirá alegria quando... Bem, sempre. E essa alegria, que alegria é o que produz obediência. Aquela beleza daquele que ama ele. É isso que produz obediência, que nos leva a obedecer. A maioria das pessoas, a alegria das pessoas é baseada em sua própria obediência, em nenhuma ideia da revelação de Deus. Que é escravo, isso é escravidão. Nossa obediência deve vir da alegria que vem de acreditarmos no que o nosso Deus diz sobre si mesmo. Você entende? Essa é a grande necessidade dos missionários. Conhecerem Deus. Conhecerem Deus. Seus atributos, suas obras, suas promessas. E isso não é apenas em relação a esse assunto em questão, mas eu quero compartilhar com vocês outra coisa, tem sido uma grande ajuda para mim. Quando olhamos no espelho, todos diríamos que você sabe, eu preciso amar a Deus mais, pregadores nos ensinam que precisamos amar a Deus mais, nós ensinamos uns aos outros que precisamos amar a Deus mais, lamentamos o fato de que não amamos a Deus mais do que fazemos. Mas como resolvemos isso? Quero dizer, como consertamos isso?
Às vezes é bom, à noite, quando você não consegue dormir, perguntas como essa, então, serve para refletir sobre o Senhor das Escrituras. Como eu faço isso? Bem, deixe-me dar um exemplo. Digamos que o prédio aqui está vazio e você passa pela porta e você me vê deitado aqui na plataforma e eu estou segurando, me puxando, segurando meu cinto, eu estou puxando com toda a minha força para cima e estou grunhindo assim. Você pode dizer que é uma luta feroz e você entra e você vai dizer, Brother Paul, o que é que você está fazendo? E eu vou te responder, eu estou tentando me levantar, e você vai me dizer, bem, Brother Paul, você nunca estudou física, né? Se você quiser se levantar puxando a si mesmo pelo cinto, você deve ser puxado por algo, por alguém de fora, uma força externa. Alguém que vai agarrar o seu cinto e vai te puxar. É assim com o amor a Deus que eu vejo constantemente crentes tentando se transformar em um amor cada vez maior por Deus, ou eles vão a alguma reunião de reavivamento, onde eles adquirem o fogo, eles ficam lá e acabou como um relógio que por 3 dias, depois lá, bem apertado, e depois em 2 dias eles relaxam completamente e eles se encontram de volta onde eles começaram. Então, qual é a resposta? Para você crescer no seu amor a Deus, você deve exercitá-lo. Deve ser exercido por alguém de fora, uma força externa. O que é essa força externa? Bem, antes de tudo, requer o seu coração ser regenerado, porque você vê o coração não regenerado, não sabe nada sobre Deus, e odiará ele cada vez mais. Agora, o coração regenerado, o coração que nasceu de novo, o coração que é mudado de pedra para carne viva, ele vê as belezas das excelências de Deus. Ele sente as afeições desse coração serão atraídas. Você entende? Eu amo a minha esposa, estamos casados há 25 anos e eu amo a minha esposa agora mais do que quando eu a conheci. E quando eu a conheci, ela era linda demais. E ainda é. Essa foi uma afirmação perigosa. Isso não está registrado aí não, né? Você ainda está mais bonita do que quando começamos. Eu amo a minha esposa agora mais porque depois de 25 anos eu tenho visto mais da sua virtude, mais das suas excelências. E essa virtude e essas excelências me atraíram os meus afetos. Você sabe que nós estamos tão atrasados, muitas vezes nós vemos um homem que realmente ama sua esposa e nós dizemos, nossa, que homem virtuoso, que homem incrível. Bem, talvez tenhamos entendido tudo errado, talvez ele seja apenas um homem normal, talvez ele tenha uma esposa excepcional e as virtudes dessa mulher prolongam os seus afetos por ela, que você já pensou a respeito disso? Mas somos realmente carnais. Assim, nós vemos um homem que parece ter um amor em comum por Deus e o que dizemos? Falamos sobre o homem. Uau, que amor ele possui por Deus. Está realmente errado teologicamente. Eu estudei a vida de muitos missionários e pregadores e pastores. E descobri que todos eles vêm de um átomo, de um estoque comum. E isso não é bom, uma coisa boa. Como é que alguns parecem ser tão excepcionais em seu amor a Deus e só pode chegar a uma conclusão que eles eram tão diferentes, sua maneira de estudar? Eles apenas viram mais de Deus do que nós conseguimos ver. E eles tiveram uma visão maior das belezas e excelências e virtudes das promessas de Deus. Os seus afetos, esses afetos foram atraídos, a sua alegria, a alegria deles, os obrigaram a se tornar quem eles eram. Você entende? E que isso não é apenas para missionários, isso é para todos nós. De verdade. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você veja isso agora.
Eu quero que você veja isso agora. Vamos olhar para os porta-flechas, aqueles porta-flechas por um momento. Esses provavelmente eram os mesmos guardas militares romanos que foram designados para a segurança do templo, porque Roma era muito preocupado com o templo, que nada acontecia lá, que nada acontecesse lá, nenhum motim. Esses homens teriam sido treinados, teriam sido grandes observadores, eles teriam sido homens capazes de comunicar o que viram corretamente para outras pessoas. Mas veja o que acontece aqui. Eles veem algo não natural, algo como um terremoto. Eles veem um anjo do Senhor descendo e eles enxergam uma tumba vazia. E eles desaparecem mentindo. Saem por aí mentindo. Incrédulos, mentindo e enganando. O que isso nos diz? Missionário aqui é suficiente para saber a respeito de missões. Que sinal maior poderia ter sido dado a eles? Que argumento maior? Quero dizer, acredito que quando a apologética é usada adequadamente, elas são excelentes. Mas quero dizer que maior pedido de desculpa poderia ter sido dado a eles. Então, tudo o que eles receberam, e no entanto, olhe para o que vemos, incredulidade, de rebelião. E o que isso nos diz? Que a grande comissão não é promovida através de sinais e maravilhas. Ela avança através da proclamação de Jesus Cristo por intermédio da proclamação das Escrituras, e a extraordinária obra regeneradora do Espírito Santo é que avança as missões. A razão pela qual estou aqui hoje, a razão pela qual falo positivamente do que você faz, é porque não vi só aqui, mas ao redor do mundo onde eu visitei. Eu já vi isso propagado, e eu vou te dizer que você sabe que eu não sou um bajulador. Existem muito poucos que estão fazendo isso. A única coisa que somos ordenados a fazer é enviar anciãos qualificados, homens que estudam a palavra, para viver a palavra, para pregar a palavra, a fim de levantar outros anciões qualificados para estudar a palavra, viver a palavra, pregar a palavra, que é simples e difícil. Agora, quero que pensemos no que Jesus disse em Lucas 16:31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, nunca troquem as armas da nossa guerra por coisas tolas, fúteis. Há tantos missionários e pregadores hoje em dia que eles não são nada mais do que garotinhos brincando de arminhas do exército. Quando eles atiram, eles não acertam em nada, e mesmo quando eles acertam em algo, os armamentos não são fortes o suficiente, e eles não estão atingindo o diabo em nada, eles estão realmente causando pouco dano ao reino do diabo. Mas se você aceitar e levar a sério e pegar só as armas que foi te dadas a vocês vão lutar contra o inferno, e o inferno vai lutar contra vocês. Agora, eu quero que você olhe algo no versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Agora, uma vez que eu quero que você veja isso aqui, elas estavam vindo da tumba ao mesmo tempo a duas testemunhas contrárias. As duas testemunhas contrárias. Agora, por que eu trago isso a vocês? Como um missionário, você deve lutar contra a carne. Você deve lutar contra a apatia, a dúvida, a incredulidade. Mas não pense que essa é a sua batalha. Que é apenas isso, que é o fim, é tudo isso, é o fim. Nem pense que a enormidade das tarefas também, que é a batalha. É sobre você. Você precisa perceber que ao sair em nome de Cristo, existem inúmeras pessoas saindo em nome do anticristo. Inúmeras pessoas saindo em nome de outra mensagem. Quando você sai para ser um missionário, você precisa entender que você está lutando contra poderes e principados e potestades e domínios, que você está lutando contra um sistema mundial, que você está lutando contra os homens mais poderosos desse sistema mundial, você está lutando contra toda a humanidade que está debaixo do domínio do diabo. Agora, você não pode lutar contra isso
You can't fight this. Você tem que ficar totalmente convencido disso. Você não pode lutar contra isso. Você não pode vencer isso apenas com o seu talento, com a sua personalidade, suas habilidades de liderança, suas estratégias missionárias inteligentes e livros de gurus para o crescimento da igreja. Você não pode lutar contra isso, com isso. Esta batalha é sobrenatural. Esta batalha deve ser vencida. Bem, deixe-me colocar dessa forma. Se você vai sair, sua autoridade, como vamos falar hoje à noite, você tem que sair sobre sua autoridade. Enviando. Você sabe qual é a linha divisória neste mundo? Para mim? Agora eu acredito na graça soberana de Deus e salvação, mas você não. Sei que você quer saber qual é a verdadeira linha divisória para mim, é a sola escritura. Essa é a linha divisória. Mesmo se você me disser que acredita em inerrância e infabilidade, eu vou bocejar, porque isso não significa nada se você não colocar em prática. E colocá-la em prática significa submissão à palavra escrita de Deus. Você entende? Agora, escute o que o apóstolo Paulo diz, que as armas, em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você me dá um homem que vai dedicar-se ao estudo da palavra de Deus, oração intercessora, uma vida piedosa e proclamação, e eu vou ficar com ele, ao invés de 10.000 personalidades talentosas. Toda vez eu vou escolher ele. Agora, eu quero olhar por um momento as características, e só temos tempo para isso. Eu lhe digo o que é tão difícil pregar aqui nos Estados Unidos, você sabe, se eu pregar por 1 hora lá no Peru, quando eu terminar eles vão vir e falar que foi bom a pregação, vão levantar 5 minutos e falar, vamos voltar que daqui a pouquinho o Paul Washer vai voltar. Mas eu quero olhar algumas características esses homens com um falso testemunho. Antes de mais nada, eu quero que você olhe para a cegueira espiritual e irracional. Eu quero dizer, como eu disse, qualquer evidência maior poderia ter sido dada a eles do que uma tumba vazia. Não é todo dia que você vê um anjo do Senhor descendo. Algo maior poderia mostrá-los, como um missionário podia dar uma prova maior. Não, absolutamente não. E um dos maiores erros que você pode cometer como missionário é esperar que os seres humanos sejam racionais. Racionalidade, em certo sentido, é uma virtude cristã, que pode ser possuída somente por um coração e uma mente regenerada. Observe a autopreservação que diz no versículo 14, eles queriam ficar longe de problemas, eles preferiam ter a aprovação dos homens do que a honra que vem de Deus. E em seguida, veja também a ganância no versículo 12. Eles receberam uma grande quantia em dinheiro. Nunca, nunca, nunca subestime o poder do amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Eu gostaria de apresentar a vocês que isso é verdade, não apenas no comércio, mas é verdade na política e é verdade de muitas outras maneiras na religião. Ganância. E é uma força poderosa. Pragmatismo. Pragmatismo é outra coisa que eles não tinham convicção sobre a verdade e não tinham temor do Senhor. Eles sabiam, eles viram, mas eles manipularam para sua própria suposta conveniência. A maior característica desses homens, no entanto, é teológico. Eles estavam espiritualmente mortos. Eles tinham corações não regenerados. Eu ouvi essa ilustração de muitos pregadores, e eu mesmo já usei ela. Se eu pegar todos os jovens pregadores pela mão e levá-los para um cemitério e dizer a eles, eu quero que você ordene que um deles ressuscite dos mortos. Não uma multidão, apenas um deles. Apenas um deles. Isso, que você fica aqui o tempo que precisar. Isso não é diferente de pregar o evangelho. Você não pode mudar apenas um coração. Deus pode.
Esse é o trabalho dele. Ele não deu esse trabalho para você, ele reservou isso para a sua própria glória e sua prerrogativa. Você deve pregar. Agora, por que estou dizendo isso? Eu estou dizendo tudo isso e o que eu quero concluir com isso, eu estou dizendo essas coisas porque fui missionário por muitos anos. Mas também estou dizendo isso principalmente porque eu não conheço todos os missionários que estão aqui hoje. Mas eu sei que alguns de vocês, e eu visitei alguns de vocês e conversei com muitos de vocês por telefone, através da internet. E aqui está a única coisa que eu descobri a respeito de vocês, encrenqueiros. É isso. Você entra em um país e todo mundo fica feliz em recebê-lo. Mas e se fosse apenas as religiões seculares, ateístas ou apóstatas que viessem contra vocês? Pareceria que quase uma afirmação, não? É como tipo assim, tragam os leões. Mas quando eu falo com vocês e muitos outros missionários que esse não é o grande desânimo de vocês, o grande desânimo é quando não é quando a igreja católica vem atrás de vocês, ou o povo secular vem atrás de vocês, ou isso, ou aquilo, ou todos esses ismos. Isso não incomoda vocês. O que incomoda vocês é quando vocês encontram esse tipo de homem dentro do reino do evangelicalismo. E no começo eles te recebem, sim, ótimo, mas depois é descoberto que você realmente acredita na sola escritura, que você precisa e acredita em pregações expositivas, que você acredita em um cânon fechado, que você acredita em uma igreja bíblica, convertendo membros e disciplinando a igreja, dando aconselhamento bíblico, e depois o que acontece? É porque Deus está trabalhando em muitos homens, até homens jovens e outras coisas, e outros começam a ouvir as mensagens que você prega, e eles, uau, é isso que acontece, eu tive com fome por toda a minha vida, é isso, quero dizer, apenas escrituras, 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 e o que acontece? Denominações inteiras se voltam contra você, às vezes. As pessoas falam coisas terríveis a seu respeito. Isso parte do seu coração, te magoa. Deixe-me lembrá-los de algo com as minhas palavras finais. Vocês devem ajudá-los a estudar. Você deve orar por eles. Você deve pregar para eles. E você deve amar eles. Porque o que você tem, que você não recebeu. E se você recebeu, por que você se vangloria? O que te separa de qualquer pessoa neste planeta, exceto a graça de Deus? Essa verdade veio à minha mente alguns meses atrás e realmente trouxe uma mudança. Em vez de se preocupar e ficar com raiva de algumas das coisas que as pessoas dizem sobre mim, eu apenas oro para que Deus lhes dê graça e os abençoe, e os fortaleça, e regenere seus corações, e mude as suas mentes. As armas da nossa guerra não são carnais. Foi o que eu compartilhei com o grupo anteriormente. Eu me lembro quando eu me apaixonei pela primeira vez por seminário. Aqui estou eu, quero dizer, vocês têm mais pessoas aqui do que eu tinha na minha cidade. Eu acho, e a primeira vez que eu eu fui para a capela e sentei na fila de trás, eu estava olhando, eu fiquei feliz por estar lá, e alguém, evangelicalismo ali, em algum lugar, fez algo louco. Algo louco aconteceu bem de repente, o Dr. MacArthur entrou e eu vi, meu Deus, ele não deveria estar aqui. E eu não me lembro exatamente o que ele disse, que eu não quero adicionar ou acrescentar, mas ele olhou para os alunos e ele disse isso. Vocês nunca se esqueçam disso, de que vocês estão aqui para estudar a palavra, para conhecer a palavra, para viver a palavra e para pregar ao mundo. É por isso que vocês estão aqui. É muito simples, não é? E é tão difícil quanto é simples. Eu vou confiar a vocês agora a graça de Deus, mas por favor, hoje à noite, eu vou tentar fazer mais, vou tentar ser mais fiel para manter minhas anotações. Mas o que eu quero que você veja e entenda é que isso não é apenas necessário, a revelação da grandeza de Deus, mas uma revelação
crescente de sua incapacidade. Não para que você mergulhe na fraqueza e nunca realize nada, mas para que você aprenda de onde a força da verdade, a força espiritual e resistência vem. É da total dependência de Deus e da sua graça em Cristo. Nunca se esqueça. Vamos orar. Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado pelo privilégio de falar o nome de Cristo. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar aqui com esta igreja, com esses missionários. Por favor, Senhor, por favor, faça com que algo aconteça, algo de bom aconteça e venha de tudo isso que fizemos aqui hoje. Santifique-nos, que a nossa oferta dê frutos com esta semente em nome de Jesus. Amém.